Tudo bem? Bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal. Inicia-se o ano e o que é que não pode faltar? Metas e objetivos, meu povo. Sim! E aí eu vou parafrasear, tem um poema que fala assim: e agora, José? E aí eu te pergunto: e agora? E agora que o ano se iniciou, como estão as suas expectativas? Porque vai parecendo que se formam dois grupos, né? Aquelas pessoas que já desistiram da vida, que viram e falam assim: pra que, Natália? Não faço mais meta e objetivo, não, porque eu me frustro, eu não dou conta depois, eu tenho que abandonar tudo no meio do caminho. Sabe o que eu fiz? Agora eu deixo a vida me levar, vida leva eu. O problema, meu amigo, é que a vida pode te dar uma rasteira. Não sei se você já vivenciou a sensação de findar aquele ano e você parar e pensar: caramba, eu não fiz nada desse ano. Caraca, tem tanta coisa que eu poderia ter feito, né? Porque a gente sabe do nosso potencial. A gente sabe que nós somos autores da nossa própria história, né? E é péssimo também esse sentimento. Então você só tá trocando desconforto. Mas calma que para você também tem solução, existe uma técnica, né? E o outro grupo, que é o grupo do entusiasmo, inicia o ano com uma lista quilométrica. Me aparece, às vezes na sessão, sou psicóloga, né? Com uma lista com 50 itens e quer fazer tudo naquele mesmo mês. Brincadeiras à parte, é muito legal como o ano inicia e dá esse sentimento mesmo de oportunidade. É que nem aquela dita segunda-feira. O problema é como a gente tem se comprometido com ela, né? Porque às vezes a gente só coloca assim: não, na segunda-feira eu começo, e aí chega a segunda-feira e a gente posterga e vive, né, a procrastinação, né, daquilo que a gente sabe que é importante. Então, eu, como psicóloga, preciso te aconselhar. Na nossa vida, a gente precisa de senso de propósito. Então, é muito importante a gente ter, sim, metas, objetivos, né, para nossa vida emocional, para as coisas terem sentido. E o que seria uma meta? Pensa assim comigo. É como se fosse um roteiro. Então, você tem ali tudo descrito e organizado para que aquilo que você deseja seja alcançado, tá? E aí, existe essa estratégia que se chama SMART, tá? Para cada palavra tem um significado na tradução, ok? Então, a primeira seria o S, que na tradução quer dizer específico. Eu preciso ser específico na minha meta, naquilo que eu quero alcançar. Não pode ser alguma coisa muito vaga. Eu preciso saber exatamente. Então, quando eu fiz as minhas metas e objetivos, eu faço muito como um parâmetro de retrospectiva. Então, eu fiz ainda em 2022 para 2023, eu parei e pensei: o que nesse ano eu não fiz e eu sinto que eu poderia ter feito? Ou que mudanças não foram viáveis ou acabou não acontecendo, que eu quero muito que aconteça em 2023. E aí eu fui específica em cada uma dessas áreas. Eu separo em áreas: pessoal, profissional, espiritual, conjugal. Então, eu fui olhando para esses setores e pensando em metas para esse ano, sendo bem específica. Não adiantava pensar só assim: eu quero ser bem-sucedida. O que eu quero ser bem-sucedida? Tá vendo que é uma coisa muito aberta? Para cada um vai ter um significado? Então, para você, pensa nas suas metas e tenta ser o mais objetivo possível. Depois, a gente vai para o segundo item, que é mensurar. Eu preciso saber o valor disso. Eu preciso saber, e quando eu falo de valor, gente, não é só uma questão monetária, de quanto custa. Às vezes pode ser quanto que eu quero perder de quilo, né? Pode ser, ano que vem eu quero emagrecer. Mas é que eu quero emagrecer? Não. Eu quero emagrecer e eu sei exatamente porque eu quero emagrecer. Não pode ser uma vontade à toa, porque senão a gente acaba perdendo ela, trocando por outras coisas, sabe? Então, peraí, eu quero emagrecer porque, poxa, olha como esse ano eu fui sedentária, me senti tão mal, senti tantas dores, me senti mal fisicamente, esteticamente. Então, eu quero emagrecer e eu sei o quanto que eu quero emagrecer. Não é 100 gramas que eu quero emagrecer, eu quero tantos quilos. Então, eu acabei de mensurar aquilo que eu quero como meu objetivo e meta, tá? Próximo passo, que às vezes a gente pega aqui, ó. Alcançável. Essa estratégia precisa ser alcançável, eu preciso pensar de como alcançar. Não basta apenas querer, né? Só de querer as coisas não se realizam. Então, vamos lá. Vou usar o exemplo que eu tô trazendo para vocês. Eu quero emagrecer e eu já sei quantos, vamos brincar que é 10 quilos. E agora, como eu faço para alcançar? Então, eu vou mudar minha alimentação um pouquinho, eu vou fazer um exercício, eu vou usando mão de estratégia para alcançar aquela meta.
E aí eu preciso ser realista, que também é um lugar que às vezes a gente peca, porque a gente quer tanto essa mudança desesperadamente, que às vezes a gente coloca ela de uma forma irreal. Suponhamos, imagina se eu quisesse emagrecer esses 10 quilos em um mês. Será que eu teria estrutura? Será que seria real, ideal para mim? Então eu preciso ser realista. Então, dentro de um sonho, eu também preciso ser realista. Ok, eu quero tal coisa e ela custa o quinto do meu salário. De que forma eu posso fazer com que isso seja real, né? De que forma eu posso fazer com que isso seja alcançável? Precisa ser realista. Realista com a minha realidade, realista com a pessoa que eu sou. E às vezes, o que te falta, às vezes, é autoconhecimento. Aí você vai pra terapia tratar isso. Porque eu preciso me conhecer para que eu consiga lançar mão de uma estratégia real, de algo que eu vou conseguir dar conta. Às vezes a gente para no meio do caminho porque a gente faz um sacrifício que é impossível de ser sustentado. Imagina, você tem uma alimentação toda errada, aí do nada você quer comer só salada e frango. Não, né? Então vai no profissional correta, faz uma estratégia junto com a nutricionista correta, não vai pra receitinha na internet que a Musa Fitness fez, seja realista com a tua realidade, com a pessoa que você é. Tenha autoconhecimento. E por fim, tempo. Sim, é muito importante as coisas terem uma data para começar, uma data para acabar, né? Então, quando eu pensei nas minhas estratégias, eu pensei em tempo. Então, tem uma estratégia conjugal, que é uma das estratégias e das metas é reformar aqui em casa. E precisa ter um prazo, senão eu vou colocar essa obra lá, né? Então, peraí, vamos começar em tal mês e a previsão é terminar em tal mês. Né? A gente sabe que imprevistos podem acontecer, mas existe uma estruturação, uma organização para aquilo fluir. Então, são 5 itens. Eu preciso ser específico, eu preciso saber o valor, eu preciso mensurar aquilo que eu quero alcançar, eu preciso colocar ela de uma forma que seja alcançável, que seja realista com a pessoa que eu sou, com o que eu sei sobre mim, e precisa ter um prazo. Então, pensa nesses 5 itens, você que já fez as suas muitas listas, e tenta adaptar para esse sistema, e você que não fez nenhuma, dá tempo. Pensa aí o que você quer realizar esse ano e tenta aplicar dessa forma. E aí, o que eu também faço, gente? Eu sou psicóloga, né? Então, o ser humano precisa de estímulos, né? Então, eu preciso entender a importância para aquele esforço, porque senão a gente vai ficar no cômodo. Então, por que isso que eu tô colocando tanto tempo e determinação é importante para mim? Né? E também eu gosto muito de trabalhar com grandes metas, mas também pequenas metas. Eu preciso me sentir, sabe aquela satisfação? Uau, eu consegui! Isso precisa isso precisa ser mantido dentro desse sistema. Então, quando eu elaborei todo o meu esquema para esse ano, eu pensei em pequenas metas. Então, para você que quer muitas mudanças, comece aos poucos, mesmo que seja trabalhinho de formiguinha. É melhor fazer um trabalhinho de formiguinha que você vai conseguir sustentar do que começar agindo como uma brutalidade e uma carga de energia que você não vai conseguir manter a longo prazo ou manter até o fim daquela conclusão. Né? Pensa assim, até na estratégia de um maratonista que corre longas distâncias. Ele precisa, né, às vezes ele começa numa passada de tempo, né, numa velocidade, depois ele vai aumentando. Então, isso é o quê? Conhecer o seu próprio corpo, conhecer a pista, saber e usar mão de boas estratégias. Então, na hora de você fazer suas metas, começa também com pouco. Então, você que quer ser um ávido leitor e nunca leu nenhum livro, começa lendo um livro fininho. Um livro que a temática seja estimulante, que você goste, né? E comemore quando você acabar. Consegui! O primeiro livro foi lido. Vamos para o segundo? Então, sempre que você também pensar nas suas metas, pensa em colocar também pequenos objetivos a serem concluídos para que você tenha esse gás, essa motivação. É que nem quando a gente está em mudanças de hábitos. A gente precisa olhar e ver o que já foi alcançado, né? Então, alguém que está em processo de emagrecimento, quando ela sobe na balança, ela vê que ela conseguiu, quando ela vê a mudança no seu corpo, né, nas suas roupas, isso faz com que gere um estímulo de continuar, né? Então, é muito importante a gente fragmentar essas metas grandes também em pequenos objetivos e aos pouquinhos. Mas acho que essa estratégia ela é boa. Use aí, ainda dá tempo, estamos no início de janeiro.
Você que fez muitas listas, tenta adaptar para essa realidade, em ser específico, em saber o valor, não é só né, financeiro, mas o valor do quanto que aquilo é importante para você. Às vezes tem uma realização que você quer fazer que não te custa financeiramente, mas custa porque uma outra questão, em tempo, em disponibilidade, você vai precisar se dedicar exclusivamente àquilo, né? Então, existe um valor para aquela meta ser alcançada. Então, eu espero que tenha feito sentido. Próxima terça-feira estarei aqui com um novo vídeo para esse canal. Toda terça vai ter um vídeo novo.